Bem-vindos à segunda temporada do Vamos Que Dá, com novos apresentadores, Guilherme e Renata. Nós mergulhamos no mundo de pessoas que estão fazendo a diferença, ajudando aqueles ao seu redor na jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Prepare-se para as histórias inspiradoras de indivíduos que transformam vidas através de suas ações, exemplos e dedicação ao crescimento interior. E vamos que dá! Vamos que dá! Salve, galera! No quinto episódio da segunda temporada do Vamos Que Dá, a gente conversou com a Carol Reis. A Carol contou pra gente da sua jornada de vida, uma jornada não linear, que foi marcada por muitas buscas e muitas reinvenções. Depois de iniciar uma carreira em recursos humanos, ela passou por muitas crises de identidade e questionamentos, e isso levou ela a explorar a psicologia transpessoal, a antroposofia e muitas outras ferramentas de desenvolvimento humano. Essa busca levou a Carol a uma tua, que é um projeto dela para integrar as suas experiências e oferecer suporte aos indivíduos em transição de vida e de carreira. Nessa conversa, ela vai contar mais pra gente sobre os desafios das escolhas profissionais e a importância que a gente tem que ter ao alinhar o nosso propósito e autoconhecimento. Bora ouvir? Vamos que dá! E aí, Carol, como você chega aqui nessa conversa hoje? Conta pra gente um pouco da sua caminhada até aqui. Chego animada, fiquei super feliz com o convite de vocês. Tenho escutado o podcast, tem pessoas aqui com histórias incríveis, então me sinto lisonjeada pelo convite. Agradeço pelo que vocês estão proporcionando aí de escuta de tantas histórias, de tantas trajetórias. Chego animada, chego feliz e disposta aí para a gente bater um papo. Vamos que dá. Vamos que dá! E, Carol, conta pra gente, então, a sua caminhada, né? A gente sabe que você chega aqui animada, mas qual foi a construção da Carol para chegar até aqui animada? O que ela já percorreu? Conta um pouquinho pra gente. Então, minha carreira, minha caminhada, na verdade, foi bem pouco linear. Até por isso que eu falo, cada vez que eu conto de um jeito. Então, acho que gosto de começar contando da onde eu venho até de base familiar, né? Então, eu sou a caçula de três de uma família tradicional paulistana. Isso diz muita coisa. Então, isso diz de uma educação que eu tive com uma base muito sólida, que eu sou muito grata por ela, mas que ao mesmo tempo pareceu que tinham caixinhas que eu precisava entrar, alguns steps que eu precisaria ali percorrer. Então, tudo que eu fiz fora do trajeto foi de uma maneira não muito tranquila no começo, mas começo ali fazendo uma escolha profissional que foi conturbada. Na época que eu fui prestar vestibular, eu sabia que e eu queria entrar na USP, né? Essa era uma questão muito importante na minha família. Já tinha duas irmãs que tinham entrado, né? Imagina a terceira não entrar. Como eu estudei num colégio super forte, eu estava me preparando para o vestibular e pensei, meu, vou prestar nutrição. E pensei, todo mundo falou, Carol, a sua cara, que incrível, vai lá, né? Porque eu me interessava muito por alimentação, fazia 20 anos de balé clássico, então eu fiz balé clássico por muitos anos, né? Na época eu tinha uns 17, quando eu escolhi, eu fazia desde os 6, depois ainda fiz mais um bocadinho aí, para completar os 20. E aí não pesquisei nada, não pesquisei mercado, não pesquisei nada. Falei, vou entrar na USP. Entrei e chegando lá, falei, meu Deus, assim, acho que não era o que eu imaginava, nem sei se eu tinha imaginado muito bem. Então aí começou uma busca. Então, quando o pessoal até me pergunta quando é que você começou a buscar o autoconhecimento, eu falei quando eu me deparei com crises que eu não sabia como responder, né? Então, imagina, eu entrei na faculdade que eu queria, tinha tudo muito certinho na minha vida e me percebi muito angustiada, porque eu falei, gente, não é essa faculdade que eu quero. Por alguns motivos. Um deles, eu tinha minhas irmãs que faziam USP, e eu frequentava ali uma cidade universitária, uma vida super agitada, e eu fui parar lá na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, imagina, eu tinha 17 anos, eu estava ali querendo realmente uma experiência universitária, com um curso forte. As aulas eram assim, a estrutura, né? A estrutura de uma faculdade pública, infelizmente, ela é uma estrutura mais arcaica. Os professores muitas vezes não estão preparados para dar aulas, excelentes acadêmicos, excelentes pesquisadores. Então, eu me deparei com essa frustração e também comecei a pesquisar um pouquinho da possibilidade de atuação profissional e falei, parece que a nutrição não é muito valorizada. Então, isso há 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos. E aquilo
foi me chateando, né? Falei, eu acho que eu não tomei a escolha certa, o que que eu vou fazer? E foi interessante porque na hora que eu percebi que aquela identidade profissional que eu achei que eu estivesse construindo não existia, eu comecei a questionar a minha própria identidade. Então, realmente, o chão se abriu. E eu fiquei em crise mesmo, em crise. E falando, gente, eu não tô gostando, o que que eu faço? E todo mundo imagina, você entrou na USP, imagina, vai, continua. E esse me forçar me gerou sintomas. Então, eu comecei a perder o apetite, eu comecei a perder o sono. Eu emagreci muito, e aí as pessoas começaram a perceber que tinha um problema quando fisicamente eu tinha mudado. Porque até então é mal agradecida, é mimimi, imagina, você tem tudo na vida, tá reclamando do quê? Então, me vi ali numa crise de depressão, que na época também não era uma coisa muito fácil de ser diagnosticada. Então, no final de contas, quem foi conseguir identificar o que eu estava tendo foi meu pai, porque na época ele fazia um trabalho voluntário, né, numa instituição que pediu para ele falar sobre depressão. Ele fala até que foi uma bela coincidência, né? E aí ele foi estudar, na hora que ele estudou, ele falou: acho que minha filha tem isso aí. E aí, na época, ele estudou as bases. Ele falou: olha, tem uma questão aí que pode ser física, tem uma questão que ela é mais psíquica, tem uma questão que ela é espiritual. E aí, fui me tratar, né, me cuidar. Então, na época, eu comecei a fazer terapia e comecei também a fazer um tratamento psiquiátrico para depressão. Aí o que acontece? A psicóloga que eu fui, que me indicaram, ela fazia teste vocacional, porque para mim a minha grande crise estava relacionada à escolha da profissão. E ela me aplicou um teste, aqueles testes mesmo que fazia alguns e davam um resultado. E eu gosto muito dessa história porque esse teste deu psicologia e pedagogia. E eu neguei. Eu falei, imagina, a gente, ela não escutou nada do que eu falei. Tô indo numa faculdade chata, que na época para mim era isso, assim, não é divertida pro que eu achava, não tem uma perspectiva de ganho financeiro também pro que eu achava da época. Eu não cheguei naquele resultado. Então, quando você faz um teste, você responde umas perguntas e alguém te dá uma resposta. Eu neguei. E fui pro cursinho. Consegui trancar minha faculdade, consegui, que eu digo, as pessoas realmente perceberam que eu não estava feliz, tranquei minha faculdade e fui fazer cursinho. E aí foi muito interessante porque eu falei, eu acho que eu vou, foi bem assim, olhando os temas que eu comecei a me interessar, eu falei, eu acho que eu vou para humanas. E isso é legal também, né, dessas grandes áreas, porque humanas também tende a ser uma área menos valorizada nesse mercado mais tradicional. Então, no próprio colégio que eu fazia, que era por áreas, o pessoal de humanas era um pessoal que não queria muito nada com a vida, né? E aí eu cheguei no cursinho e falei, gente, que pessoal incrível. Eles estavam indo ver filme no cinema que não tinha nada a ver com a FUVEST, lendo livro que não tinha nada a ver, assim, realmente tendo uma vida, né? E ali eu fui ampliando a minha mente. Então, fui conhecendo pessoas novas. Eu lembro que na época também eu comecei, como eu estava no grupo de dança já do ballet clássico, quando você entra no grupo, você faz contemporâneo. E aí, quando eu estava no contemporâneo, eu falei, gente, dá para dançar com o cabelo solto, descalço, dá para colocar o meu jeito na dança. Então, foi um marco ali de quebras de várias arestas ali, eu acho que foi arredondando algumas arestas, foi uma coisa de uma certa disruptura, mas para mim era tudo muito novo, né? Eu vinha com muitas coisas muito já pré-estabelecidas. E lá no cursinho, tive também uma conversa bem frustrante com o coordenador na época, que falou, olha, você é uma excelente aluna, né? Você já entrou na USP, imagina, faça medicina, engenharia ou direito. Falei, jura ainda, gente? O pessoal fala isso para as pessoas, né? E aí fui dar uma pesquisada e percebendo a minha habilidade de comunicação, que era outra coisa que as pessoas sempre falavam, Carol, você é super comunicativa, você fala super bem. Me falaram no curso de Relações Públicas. Pela grade, eu falei, gente, muito legal. E era na ECA, né? Que eu ainda estava com a história de continuar na USP. Falei, poxa, Escola de Comunicações e Artes, quem sabe aquilo me expande. E na ECA, aquele mundo que estava se abrindo, uou, né? Abriu mais ainda, umas pessoas super interessantes, né? Umas pessoas muito politizadas. Era lá bem um centro de greves quando tinha na USP, tudo que era tipo de gente estava ali. Então aquilo para mim foi muito legal. Mas eu me sentia meio que fora do meu contexto de onde eu vim. Bom, e uma coisa que na época eu lembro que eu questionei, eu falava, poxa, bem que a ECA podia ser como há anos, porque há anos você entrava e você podia experimentar as comunicações e as artes. Eu acho que isso seria tão bom quando você entra na sua vida profissional, acadêmica, poder experimentar um pouco mais antes de escolher, mas tudo bem. Fui para RP, então fui fazer relações públicas, a faculdade para mim foi incrível, eu falo, foi mais uma faculdade de vida mesmo do que de ferramentalização teórica, embora tenha aprendido muitas coisas legais, mas para ali o que eu mais gostei foi realmente da convivência, é que foi entrar na empresa júnior. Então entrei naquele movimento e entrei em RH. Então teve uma matéria de gestão de pessoas que eu fiz, que eu me interessei, eu falei, quer saber? Eu tô achando que essa parte de pessoas me interessa.
E aí eu tentava estágio e ninguém me chamava porque eu cursava relações públicas, eu não cursava nem administração e nem psicologia. Então, na época, isso realmente não me deixava passar em um estágio. Aí foi via empresa júnior que eu acabei indo. Fiz lá, né, a gestão, uma delícia, uma vivência super diferente de faculdade, de universidade, e fui, através disso, fazendo contatos. E aí eu comecei a minha carreira em recursos humanos, que é a minha primeira etapa profissional. Com a pessoa que a gente fez parceria para ajudar a bolar o processo seletivo da gestão seguinte, essa pessoa trabalhou bem próxima a mim e me indicou para uma pessoa que trabalhava no Banco Real. E aí eu fui trabalhar no Banco Real, que depois foi adquirido pelo Santander, nem existe mais, mas eu lembro que era o banco mais verdinho, né? Ele tinha um presidente na época que tinha todo um olhar de sustentabilidade. Isso para mim era importante, tá? Porque na hora que eu falei, eu vou para um banco, eu lembro de eu chegando no meu ensaio à noite para minha professora de balé, né? E a gente chamava ela de tia, né? Era tia Thalia. Falei, tia Thalia, acabei de vender minha alma pro diabo, eu vou trabalhar num banco. Então eu já entrei, sabe, com aquela questão de gosto desse tema de RH de pessoas, mas trabalhar num banco para mim era esquisito. Enfim, fiz meu estágio, aprendi bastante, mas eu sempre tive, o pessoal fala, quando você começou a pensar em sair do mundo corporativo? Eu digo quando eu entrei, porque eu nunca me adaptei, gente. Sabe quando você olha as pessoas que estavam lá felizes com o seu crachá, com a sua roupinha, indo almoçar, eu falava, meu, eu queria ter mais flexibilidade, eu queria poder conciliar aquilo com o balé, eu queria poder estudar outras coisas, eu queria ter um tipo de relação com o trabalho que hoje eu vejo ser muito mais possível, e não tinha essa possibilidade, mas tudo bem, né? Fui ali, fiz o meu estágio, e na época eu tinha uma posição para ser efetivada, ou a minha última chance de fazer intercâmbio pela faculdade. Eu resolvi prestar, né? Fui pela USP lá para Barcelona, e foi outra experiência muito interessante de ampliação ali de olhares. E eu gosto também de contando essas coisas para mostrar as diferentes facetas e interesses que a gente tem, né? Então, quando eu fui para Barcelona, eu peguei matérias de gestão de pessoas, de expressão corporal e de danças catalanas. Porque é isso, eu sou uma pessoa que eu nasci com a dança fazendo parte da minha vida, estava estudando, né, e trabalhando a parte de gestão de pessoas e queria explorar, eu queria achar um jeito de conciliar tudo isso. Voltei, na volta eu fui trabalhar numa consultoria de recrutamento especializado, e aí eu continuei, na verdade, minha carreira como RH como business partner. E era uma consultoria menorzinha, era uma consultoria grande no mundo, mas aqui no Brasil ela era pequenininha. E eu percebo que eu gosto disso, né? Então, a minha experiência de empresa júnior, essa experiência nessa consultoria menor, aquela história de você poder fazer um pouco de tudo, de conhecer todo mundo, isso era interessante para mim. E isso, querendo ou não, sem eu ir percebendo, eu fui entrando no olhar mais de estudo sobre pessoas. Então, se no primeiro eu trabalhava avaliação de desempenho, já falava sobre as pessoas, aqui eu trabalhei bastante qualidade de vida, aí processo de recrutamento de estagiário. Eu era novinha, já me mandavam para ir para o Rio de Janeiro fazer, né, tocar o escritório do Rio. Eu achava aquilo legal, mas mesmo assim eu sentia que eu falava, será que um dia eu vou encontrar, né, um trabalho que realmente eu venha feliz trabalhar e eu acho que eu esteja fazendo algo, sabe, uma contribuição maior no mundo? Segui ali e aí foi um marco muito importante, né? Teve aquela crise de 2008. Eu fui desligada, eu era uma analista júnior ainda no começo da minha carreira. Mais uma vez o chão se abriu. Eu falei, gente, eu fui desligada. Pelo amor de Deus, o grande pesadelo de muitas pessoas, né, ser desligada. E hoje eu vejo quanto essas experiências, tanto a depressão, quanto ter sido desligada, me propiciam criar um link com as pessoas que eu atendo hoje, muito mais fácil, na hora que você fala, eu sei que cada pessoa passa por uma experiência, mas eu já estive aí, do meu jeito, do meu lugar, mas eu já passei por aí, e outras portas se abrem, né? Isso a gente consegue garantir. Bom, dali teve também, tem uma parte aqui da minha história que poucas pessoas sabem, né? Eu trabalhei por longos 3 dias numa empresa. Então, quando eu saí dessa empresa, eu comecei a participar de processo seletivo, e várias coisas são interessantes, né? Uma pessoa que era uma referência para mim também, onde eu trabalhava, falou: Você tem certeza que você quer continuar trabalhando? Porque, como mulher, será que você não quer, de repente, ter alguma atividade que depois você possa cuidar da sua família? Eu falei: Meu Deus do céu, não acredito que eu estou escutando isso, mas, né, a gente está escutando umas coisas dessa na vida. E aí, esse trabalho que eu consegui foi num banco, não vou nem mencionar o nome, e que logo nesses 3 primeiros dias que eu tive, eu já percebi questões éticas assim. Ah, não, esse número aqui no relatório não tem problema, você pode mudar, fica à vontade, né? E eu ia ficar com recrutamento, com treinamento, a pessoa chegou e falou: você vai recrutar a dama de companhia do dono, do não sei o quê. Eu falei: o quê, gente? Onde é que eu vim parar, né? Não voltei. Então, essas coisas, tem coisas para mim que são muito fortes, que tipo, parece que vem do estômago mesmo. Ele fala: meu, não importa, posso estar sem trabalho, mas aqui eu
não vou ficar. Daí também entrei na BASF depois, então ali também foi uma escola para mim de recursos humanos, mas entra aquela questão, né? Eu aprendo, eu trabalho, eu entrego, sou valorizada, mas para produzir defensivo agrícola, será que isso me faz sentido? Aí eu ia para umas reuniões, eu lembro que a minha gestora, que é uma amigona minha até hoje, ela falava, gente, pelo amor de Deus, não fiquem mencionando se tem o teste no olho do coelho, não, senão a Carol não volta na próxima, né? E aquilo era para mim, eu falava, não adianta não falar. Eu entrando em contato com algumas coisas, eu falava, sério, que eu daqui a pouco vou sair dessa também. Enfim, né? Não foram ciclos tão curtos, mas fui trabalhando e naquela época a vida e a carreira elas sempre foram muito interligadas, né? Eu estava ali, tive a perda de uma pessoa da família, né? Da minha avó, que era uma pessoa muito importante na minha vida, e vi as pessoas do trabalho não dando a mínima, sabe quando você fala, olha, gente, eu não vim por isso, por aquilo, tal. E aí, quando eu voltei, as pessoas falaram, ai, Carol, sinto muito, mas e tal coisa? Mas e tal coisa? Eu falei, gente, eu nem voltei, né? Aquilo foi mexendo um pouco comigo. E, na época, tinha um contexto pessoal de ir para Salvador, porque na época o meu namorado, né, que a gente já morava junto, estava indo para Salvador. E eu tive que tomar uma decisão. Se eu continuava ali, eu já não tinha grande conexão com o trabalho, mas estava fazendo, isso é importante, estava fazendo um bom trabalho, estava sendo reconhecida, estava sendo promovida, então isso faz com que a gente vai ficando também. Aí fui para Salvador, e esse é importante falar, porque Salvador é a cultura que, assim como a turma de humanas me levou para um outro lugar, Salvador também. Então, eu cheguei ali numa cultura em que, gente, as pessoas são muito felizes, assim, né? Não todo mundo, mas eu digo uma forma de olhar a vida com uma leveza. Então, me mudei para lá e lá eu entrei na última empresa que eu trabalhei como CLT, que foi na Natura. Foi até uma coincidência eu entrar na Natura lá em Salvador. E aí foi encantador trabalhar num escritório, mais uma vez, uma empresa grande, mas um escritório pequeno, lá em Salvador, em contato realmente com as pessoas do norte, do nordeste. Então, aquilo foi muito gostoso para mim. Mas eu sempre percebia que quando eu falava de pessoas, as pessoas vinham falar comigo, eu tinha que resolver alguma questão relacionada ao ser humano, eu estava em paz. Tinha muito processo para fazer, planilha para fazer, né, olhar uma questão mais numérica de empresa, aquilo já pegava um pouquinho mais. Enfim, então junto com essa trajetória lá em Salvador, eu fui conhecendo e pela entrada na Natura, eu fui conhecendo outras teorias e ferramentas. Então, a Natura era uma empresa, e é, né, que usava a antroposofia da própria forma de recrutar as pessoas, ou na própria forma de desenvolver pessoas. Então, ali eu fui estudar antroposofia. Ali a gente tinha yoga no escritório, né, e aí o lugar que eu fazia yoga tinha divulgação de cursos junguianos, fui fazer fundamentos junguianos. Então, eu fui adquirindo ferramentas, não de maneira muito programada e planejada, que eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo, mas aquilo foi abrindo possibilidades. E aí, ainda ali, fui fazer também, fui ter um olhar, até quando você fala de Jung, você fala de mitologia, você fala de contos de fadas. Estava em Salvador, eu fui estudar mitologia urubá, enfim, fui expandindo. E aí, continuei a minha carreira em RH, ainda com os meus conflitos, com as minhas buscas, né? E acho que um momento que foi muito emblemático para eu fazer a minha mudança de carreira foi ter engravidado também, né? Então era algo planejado já na minha vida. E na hora que eu volto para trabalhar e tenho essa gestão da vida pessoal, do trabalho, aquilo foi virando uma urgência para mim. Dali veio a busca por um novo curso, fui para psicologia transpessoal, me ferramentalizei para poder tomar a decisão de sair das organizações. Uau, Carol, quantas mudanças, quantas andanças, hein? Quanta experiência de vida que você traz, né? Contar a sua jornada são todos esses passinhos, e quanto mais não linear a jornada é, mais ela. A gente precisa detalhar o porquê. Eu fiz um zig, depois eu fiz um zag. Por que que eu fiz isso? Tô adorando aqui. E o que que aconteceu depois na história da Carol? Como é que você falou, então agora eu vou sair do corporativo e eu vou fazer o meu negócio próprio? Bom, ali veio, né, uma ideia. Como eu estava me aproximando muito da psicologia, eu falei, gente, eu quero muito fazer a faculdade de psicologia, né? Eu quero muito entender mais da mente humana, eu quero ter essa formação também. Só que não tinha, né, na época, como eu conciliar um trabalho CLT com um filho pequeno e uma faculdade de 5 anos. E aí, pela minha própria busca de profissionais que me assessoraram na psicoterapia, eu estava sendo atendida por uma psicoterapeuta transpessoal. Então, eu percebia que eu fui deslanchando muito no trabalho com ela.
Por quê? Porque na transpessoal trabalha-se muito com imaginação ativa, trabalha com expansão de consciência, trabalha com mandalas, trabalha com grafismos, com outras formas de representar o que está dentro da gente. E eu falei, gente, como é que eu estou acessando tantos conteúdos mais profundos em tão poucas sessões? E era curioso porque ela é uma psicóloga, né, formada pela PUC, tinha começado a carreira como psicanalista, e enquanto ela me atendia, ela falava, ah, é porque eu vou aplicar aqui uma técnica que eu aprendi na minha pós. Porque não sei o que, é a minha pós. Não, não é a minha pós. Eu falei, mas que pós é essa que você fez? Ela falou, eu fiz uma pós em psicologia transpessoal. Eu falei, que interessante, me fala, né? Fui pesquisar sobre essa pós. E naquele momento, inclusive, que eu estava conversando com ela, eu estava em licença maternidade. Quando eu estava na licença, eu falei, eu não quero voltar para o mundo corporativo, não faz mais sentido eu fazer uma coisa que eu sei que eu faço bem, que eu sou reconhecida, mas que eu não estou encontrando um propósito e eu vou deixar de estar com meu filho ainda por cima, né? Porque uma vez que nasce o meu filho, nasce uma mãe ursa que eu não imaginava que eu seria. Falei, como assim? Eu vou entregar meu filho para um berçário? Para mim foi um processo de grande sofrimento essa separação. E ali fiquei durante a licença pensando em formas de não voltar, não conseguia encontrar ali um caminho muito claro. Falei, beleza, eu vou voltar, deixa eu ver como é que eu faço esse meu retorno, né? Tinha um contexto pessoal, isso é muito importante quando a gente fala de transição de carreira, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas aí você fez um planejamento e foi? Eu falo, não, mas aí você faz um planejamento e fala, agora não dá, agora financeiramente não dá, agora por um contexto familiar não dá, mas eu já sei que eu não quero, eu já vou construir o que eu quero e daqui a pouco eu vou. Então, naquela época, eu era a sustentação do plano de saúde, do salário fixo, né? Então, na época, eu estava casada e meu marido, na época, estava como autônomo. Era um combinado nosso de que eu ia segurar a ponta nesses próximos tempos. Eu falei, não, vamos lá. E foi importante esse período, né? Até porque, como eu sempre tive um ponto principal meu de autocuidado, de olhar, é a autocobrança. Então, eu tive que, no retorno da minha licença maternidade, perceber como é que eu contribuía, não dando mais do que os outros estão pedindo, inclusive. Então, isso foi interessante, porque eu retornei e falei, né, para minha gestora na época, eu falei, não vai dar certo. Tirando meu filho do berço, vindo trabalhar, devolvendo para o berço, ela falou, quem disse que você tem que estar aqui às 8 da manhã? Quem falou que você precisa fazer tudo o que você está fazendo, né? Então, eu precisei, naquela época, escutar de alguém, né, superior a mim ali no trabalho, me dando esse aval de falar, olha, na época eu atendi o marketing, você atende o marketing, o pessoal chega às 10, chega às 10. Então, foi legal porque antes de eu sair, eu ainda tive a oportunidade de ressignificar a minha forma de trabalhar. Perceber que, poxa, eu consigo contribuir de um jeito mais criativo, de um jeito mais fluido, não estou entregando todos os PPTs e as planilhas necessárias, né? Enfim, e aí eu comecei a fazer a pós que a minha terapeuta tinha falado. Porque ela falou tanto da pós, eu fui pesquisar. Falei, gente, não é que está começando uma? E aí eu comecei essa pós, que é na psicologia transpessoal, uma abordagem integrativa. Então, o que significa isso? Tem essa doutora em psicologia, que é a Vera Saldanha, que ela criou uma forma de você olhar para transpessoal em que você consegue estruturar. Então, vamos pensar que a transpessoal é uma abordagem da psicologia que, quando chegou aqui no Brasil, as pessoas estavam experimentando acessar estados alternativos de consciência, sem lidar muito com a consequência que isso poderia gerar. Então, imagina, eu vou lá, faço, sei lá, uma respiração holotrópica, tomo, né, algum tipo de estimulador, o que for, acesso conteúdos e vou embora. Ela falou, gente, isso aqui tem um potencial incrível, mas se ele não for integrado, eu posso gerar um problema para aquela pessoa. Então, essa abordagem integrativa que ela criou fez muito sentido para mim. Então, tem outras formas de a gente entrar em contato com a transpessoal, mas por essa, eu fui ali fazendo a minha formação, criando uma estrutura, era muito vivencial. Então, a maneira que a gente fazia muitas vivências nas aulas, eu falei, gente, eu já tenho aqui uma abordagem, eu já estou recebendo, eu já estou sendo ferramentalizada para fazer algo que eu imaginava que só com a faculdade, depois de 5 anos de psicologia, eu poderia fazer. Nisso eu fui conversando, né, em casa sobre esse meu desejo. Uma vez quase encaminhada, a gente fez esse combinado, né? Então, na minha época, meu marido foi para um trabalho CLT e eu cheguei e falei, vou encerrar por aqui o meu trabalho com as organizações para poder trabalhar com o indivíduo, com a dor do indivíduo que está na minha frente. E também, na época, eu lembro quando eu saí, o pessoal falou, Carol, o que você vai fazer? Eu falei, busco atender, vou buscar atender na psicoterapia, mas eu quero muito atender adolescente em escolha profissional, porque daí me veio a minha dor, né? Eu falo, gente, se eu tivesse tido, de repente, um suporte estruturado lá atrás, será que não teria sido diferente? Então, hoje eu valorizo muito a trajetória. Eu percebo que tudo que eu passei me fortaleceu muito para eu chegar onde eu estou, mas não acredito que necessariamente todo mundo precise bater na cabeça, assim, em tudo que é porta, para poder encontrar uma. Dá para a gente apoiar,
Muitas vezes, dá para contar com a ajuda de outras pessoas. Eu fui por esse caminho. Então, junto com a minha pós na Transpessoal, eu fui fazer uma especialização em orientação profissional e carreira, porque eu nunca tinha trabalhado com adolescente. Eu queria saber como trabalhar com esse público. E foi assim. Então, eu saí, meu filho tinha 2 anos, eu me vi em casa falando, meu Deus, eu tenho um filho de 2 anos, eu vou abrir uma empresa, o que que eu vou fazer? Eu estou terminando a pós. Fui estruturando tudo isso. Uma coisa interessante, tá? Eu gosto muito também de fazer mapa astral, eventualmente, né? Eu não sei fazer para as outras pessoas, mas eu gosto muito de fazer a leitura. Eu acho um conhecimento maravilhoso. Eu lembro de uma pessoa que me acompanhou nessas angústias, ela falava, Carol, a sua trajetória já está te formando. Você está muito atrás de um certificado, porque eu não sabia antes que caminho que ia tomar, né? Mas muito da sua vivência já está te formando e você tem tantos encontros marcados. Aqui no seu mapa fala que você tem tantos encontros marcados. E aí eu fui entender isso depois, né? Porque eu não conseguia entender. Eu falava, gente, como é que eu vou ter cliente? Como é que faz isso na psicoterapia? Porque normalmente você não vê as pessoas divulgando muito. Alguns sim, mas não é uma coisa que você sai divulgando, falando, olha, vem aqui, estou oferecendo serviço, tal, tal, tal. E aí você começa a perceber um movimento. Claro, que eu sempre me estruturei, fiz um planejamento de negócios, eu sempre fiz por pano de fundo, por até minha estrutura corporativa, né? Mas a primeira pessoa que veio me buscar, ex-cliente da Natura. A segunda pessoa que veio me buscar, ex-cliente da Natura. A terceira, indicação da filha do fulano, da mãe, nananana. E aí começou assim, a primeira pessoa que eu fiz orientação profissional era a filha de uma colega minha da pós. A primeira pessoa que eu fiz psicoterapia era uma cliente minha da Natura. E aí as portas continuaram se abrindo, porque quando eu comecei a atender, eu falei, peraí, eu ainda não terminei minha pós. Como é que eu vou atender as pessoas? E aí eu comecei a fazer supervisão. Então isso é muito maravilhoso. Você vai criando um grupo, vai formando uma rede, né? Do primeiro grupo de supervisão que eu fiz, uma das pessoas que fez comigo hoje é minha parceira de condução de workshops de prestação de serviço para a própria Natura. Então é muito legal como as coisas depois elas vão. Você vai percebendo as conexões que vão se fazendo, né? Então tem uma parte sim que é planejada e tem uma parte que é puro universo trabalhando a nosso favor quando a gente coloca intenção no mundo. Eu sempre fico muito maravilhado por essas histórias que são não lineares. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você falou, né? Ah, tomara que as pessoas não tenham que passar pelas crises que eu passei para achar o caminho. Mas eu acho que a gente está em crise enquanto sociedade, enquanto tudo, porque as pessoas não tiveram essa crise e só seguiram o roteiro que foi desenhado por outras pessoas para ela, e elas só vestiram a carapuça e não se questionaram. Será que é o meu caminho de fato, ou será que eu só estou desempenhando aqui um papel que eu nem sei quem desenhou para mim, né? E Carol, assim, a sua trajetória dá para ver os vários momentos de virada e busca. E eu achei muito, muito legal essa parte que você fala de voltar a trabalhar com adolescente, se conectar com uma dor que você teve lá atrás, né? Então parece que é um resgate até. Você sente assim de alguma forma que você está ajudando, vamos dizer assim, a Carol criança, Carol adolescente, né? Olhando lá para trás e curando essa dor de uma criança ferida, talvez? Eu sinto, e foi muito interessante quando eu estava na especialização, né, que a gente teve um módulo lá de orientação profissional, que era um olhar psicanalítico para orientação profissional. E a gente foi estudar alguns conceitos de Melanie Klein, e exatamente porque um dos conceitos associados com a orientação profissional é o conceito de reparação. Então, muitas vezes as pessoas buscam na sua própria profissão fazer algo que elas na infância não se viram capazes de fazer porque elas não tinham capacidade mesmo. Então imagina que eu sou uma criança que acompanha uma doença na minha família, um familiar muito próximo, eu convivo com aquela doença e essa pessoa, ela vai depois escolher de repente uma enfermagem ou até uma medicina, sendo que se eu aplicasse um teste vocacional, muitas vezes não daria, porque não é a maior aptidão daquela pessoa, mas está extremamente conectado com uma dor que ela viveu lá atrás. E aí, para mim, quando eu vi aquilo, eu falei, uou, sou eu. Esse aspecto, com certeza, da minha atuação profissional, ele é reparatório. Assim como, é muito interessante, porque eu mencionei que eu tenho duas irmãs. A do meio, ela é dentista e trabalha com pacientes especiais, desde a faculdade. E a mais velha, ela é formada em administração, trilhou outros caminhos e agora está migrando também para o interesse e aproximação cada vez mais com a parte da psicologia e da saúde mental. E a gente cresceu com um tio muito próximo com esquizofrenia. Ele faz uma parte importante da nossa vida. Então, para mim também, eu vejo no núcleo da nossa família o lugar que isso ocupa. Para a gente, é inconsciente, tá? A gente toma consciência hoje. Mas é como se as três tivessem ido buscar
E olha, a minha irmã do meio, ela foi trabalhar, ela estava super bem na clínica dela de dentista, só que ela não atendia paciente especial. Ela mudou tudo, mudou de estado para voltar a atender paciente especial. Então, esse conceito reparatório, assim, para mim faz muito sentido. Não é tão simples de ver em todo mundo, mas é uma das coisas que a gente observa dentro de um processo de escolha profissional. Poxa, muito interessante. Eu tô aqui já tentando pensar no meu caso, né? Muito legal esse conceito. E, Carol, conta pra gente, dentro das metodologias que você usa, tanto quando você tem um paciente ou quando você está fazendo orientação vacacional, como é que você usa dentro do seu ferramentário transpessoal, uma junguiana, o que você teve de experiência com antroposofia? Como é que você vê essas filosofias diferentes? Bem, então eu vou te contar até a partir de uma experiência que eu tive na própria pós. Então, como eu mencionei que a pós-graduação que eu fiz era muito vivencial, tem uma das atividades que a gente vai fazer numa linha da vida. E na linha da vida a gente vai colocando ali várias coisas que a gente fez, que marcaram, né? E eu até aquele momento eu falava, gente, como eu sou perdida. Eu fiz tanto curso, tanta coisa, parece que eu não sei para onde eu estou indo, que loucura, né? Quanta coisa que eu fui olhando e nada se conecta. E aí fui fazendo essa atividade, foi muito incrível, porque na hora que eu fui colocando, eu nunca tinha parado para realmente colocar. E na transpessoal você não só coloca, você coloca, você depois faz uma sensibilização para baixar a racionalidade, entrar em contato mais com a sua intuição, e aquelas coisas foram se encaixando. Eu falava, gente, é aquela história da mochilinha. Eu falei, eu fui colocando ferramentas na minha mochilinha que eu não necessariamente saberia como é que eu vou usar. Mas eu fui percebendo que eu, a partir daquele momento, eu ia empacotar, não para vender uma metodologia, mas eu falei, gente, eu vou pegar isso aqui, eu vou usar a favor da pessoa que chegar para eu atender. E isso é uma coisa muito interessante que a transpessoal oferece. Por quê? Porque a maioria das abordagens da psicologia, elas não te permitem. Se você é dessa abordagem, você não pode usar aquilo. Se você é dali, você não pode usar aquilo lá. A transpessoal, ela se baseia em várias outras teorias. Claro que a gente tem que ter uma visão única de ser humano, tá? Então, isso eu vou trazer para você, que qual que é a minha que eu percebo hoje, que é da transpessoal? É o ser humano como biopsicossocial e espiritual. Isso eu tenho que ter como base, eu tenho que ver o ser humano de um jeito. Por mais que eu use ferramentas de outras abordagens, o que eu não posso é usar uma ferramenta que contrapõe a forma de ser humano que eu vejo. Sabe assim? Então, daqui a pouco eu vou falar, não, mas o inconsciente não existe. Para mim, existe, dentro dessa abordagem existe, então logo eu vou poder usar essa ferramenta. Mas por que não usar uma ferramenta mais prática, às vezes, de organização que eu aprendi no mundo corporativo, se aquilo vai ajudar a pessoa a organizar as ideias dela? Então, na hora que eu percebi que eu podia, que me era permitido ali, usar diferentes ferramentas a favor do indivíduo, eu percebi desde toda a tradição, a organização, a postura, até uma certa rigidez do balé clássico, me serviu para muita coisa. Então, assim, para realmente chegar e falar, gente, às vezes realmente está doendo, mas a gente vai prosseguir porque eu estou dentro de um grupo e eu preciso continuar. Tá doendo agora, mas isso está a favor de algo maior. Às vezes até para romper com isso. Então, vamos lá, minha ida para o contemporâneo. Mas será que precisa doer tanto? Acho que não precisa doer tanto, gente. Eu acho que dá para ser mais solto. Eu quero colocar minha expressão. Aí, muito bem. Aí, daqui a pouco eu vou ali para a própria organização, né? Eu aprendi muita coisa de organização mesmo. Então, de mexer em planilha de Excel, de mexer em PowerPoint, de fazer cálculos, de ter um raciocínio que você olha a coisa como um todo e toma decisão. E isso eu percebo que me ajuda muito quando eu vejo algumas pessoas que se formaram em psicologia e às vezes não tiveram essa base e começam a atender e abrem um negócio, porque é um negócio, né? Você vai atender, você tem que precificar, você tem que cobrar. Aí, na hora que eu vou para o indivíduo, eu uso sim a antroposofia, eu tenho o olhar dos setênios. Se fizer sentido, eu vou olhar os temperamentos, que é uma forma de você olhar pela antroposofia aquele indivíduo. Eu adoro o enneagrama, que eu aprendi dentro da própria psicologia transpessoal, e, né, eu já vi que algumas pessoas passaram por aqui e falaram, né, da riqueza do enneagrama. Eu vou usar muita coisa junguiana, então Jung traz muita questão da imaginação ativa para você acessar outros estados. A transpessoal acessa mais estados de consciência ainda, tem toda uma cartografia da consciência. Eu posso usar por uma mandala, eu posso usar pela arte terapia. Tem pessoa, gente, que se está na sua frente, você fala, você se sente confortável em fechar os olhos? A pessoa fala, não, então eu não vou usar essa ferramenta com a pessoa, eu não vou pedir para a pessoa fechar os olhos. Fala, então, para você, tudo bem a gente pegar um lápis e fazer um grafismo? É só uma representação no papel. Não, fico ansioso, não precisa. Mas tem gente que vai, então eu percebi que aquela minha mochilinha era muito incrível, né? Porque eu falei, se essa pessoa não topa isso, ela topa aquele outro.
Às vezes de fazer aquela planilha de prioridade, sabe? É importante, é urgente, que você aprende muito em empresa. Isso você consegue usar para aspectos da vida, para uma pessoa que é mais prática, mais racional. Então, eu uso desde antroposofia, Jung eu adoro, fundamentos junguianos que eu tive. Não tenho a base toda de formação junguiana, tá? É algo que eu ainda quero fazer. Na transpessoal também, então, desde Eneagrama, as mandalas, que eu fui fazer uma outra formação só para trabalhar, aprofundando um pouco mais as mandalas. E aí é legal porque, por exemplo, eu já usei as mandalas em team building em organização. Eu já peguei, usei muito para mim a antroposofia, para eu usar como ferramenta de autoconhecimento. E agora, junto com a Natura, até eu volto como uma prestadora de serviço, trabalhando preparação para aposentadoria com antroposofia. Então, uso orientação profissional, porque preparação para aposentadoria é carreira e é vida. Então, assim, a carreira ela vai permeando tudo. E é assim que eu fui fazendo essa integração. Até quando o Gui mencionou, poxa, será que a sociedade não está doente porque não parou para pensar? A gente usa um termo na transpessoal que é normose, que é a patologia da normalidade. E sim, eu falo, gente, tem muitas pessoas que a hora que caírem em si vai ser tão tarde, sabe? Tipo, a pessoa já vai estar lá e vai falar, poxa, que pena que eu estava aqui seguindo uma coisa que eu nem sei por quê. Mas tem outras que não. Tem algumas pessoas que elas têm um funcionamento mais simples, tá, Gui? Tem pessoas que realmente se conectam ali com algo que para elas faz muito sentido, de uma maneira que de repente não passa por tantas crises ou sofrimentos. Por isso que eu acho muito maravilhoso o que o ser humano nos traz. Eu falo, cada pessoa que chega na minha frente, eu falo, gente, vamos lá, vamos descobrir o que é que vai ser. Mesmo pessoas que eu já conheci em outros momentos, então eu já trabalhei com uma pessoa. Se ela chega no setting terapêutico, ela se apresenta numa. Gente, é muito maravilhoso, assim. É muito que um ser humano pode trazer de complexidade, né? Eu acho muito importante a gente estar dando valor como sociedade hoje em dia para isso. Porque é o que eu falei, há 20 e poucos anos, quando me falaram psicologia, eu falava, o quê? Essa carreira aí, gente, para a pessoa ganhar um dinheirinho para sobreviver é difícil, né? E hoje em dia isso já é mais possível, que bom, porque tem muita gente que é a favor disso, podendo também ser remunerada por isso, né? Podendo estudar mais, que a gente não para de estudar. A gente tem algumas ferramentas e vai adquirindo outras e outras. Carol, eu concordo com você. Eu acho que também a nossa jornada, ela sempre é um acúmulo das experiências que a gente vive, né? Então, cada hora a gente pode lançar a mão de uma ferramenta. Como diria o Gonzaguinha naquela música Caminhos do Coração, né? A gente é a soma de todas as somas das pessoas que passam pela nossa vida. E eu queria muito entender o seu projeto atual, o Alma Tua, porque eu acho que conversa bastante com o que a gente tem falado, né? E nesse lugar de desenvolvimento profissional, pessoal, já que cada um tem a sua própria alma, a sua própria história. E como você faz isso na orientação, principalmente dos jovens, né, dos adolescentes, dessas pessoas que estão ainda procurando se entender e talvez até encontrar a própria alma, né? Então, como você vê hoje, assim, esse movimento? Você acha que hoje já está mais normalizado e a gente tem um futuro legal pela frente aí nas próximas gerações? Essa pergunta aí capciosa, né? Vou começar pelo começo e vou ver se eu chego aí. A criação da Alma Tua também tem uma história que eu acho muito linda, né? Porque em determinado momento, depois que eu fiz minha transição, eu lembro que teve uma vez que eu falei, gente, o que que eu faço, né? Assim, como é que eu me coloco no mundo prestando um serviço? Como é que eu vou colocar isso para as pessoas? E aí, eu amo pessoas mesmo, porque se a gente ficar atento às pessoas que estão ao nosso redor, gente, essa rede é muito tudo que era profissional. A gente batia tudo que era profissional. Então, tinha psicólogo, mas tinha motorista de aplicativo, tinha dirigente de centro espírita, tinha recursos humanos, né? E tinha um designer, que ele é um querido amigo, né? Um designer gráfico, casado com uma psicóloga que tinha feito a formação em transpessoal, uma pessoa super humana, super sensível. E a gente caminhou juntos ali na pós. E ele até não chegou a terminar porque ele se mudou para Portugal. E eu fiquei ali com ele na minha mente, na hora que eu fui criar, eu falei, preciso criar um conceito, criar um nome, né? Criar uma ideia dessa empresa. Aí liguei pro Serginho. Falei, Serginho, tô querendo aqui fazer um trabalho, o que que você tem feito? Ele falou, olha, eu tenho feito o design com abordagem transpessoal. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente vai construir juntos. Eu vou usar as técnicas, inclusive, que a gente vai aprendendo na pós, para que você chegue nas respostas que você já tem, inclusive sobre a sua marca, sobre a logo, sobre conceito, sobre tudo. Eu achei aquilo muito maravilhoso, né? Porque ele poderia chegar e falar, você quer passar a espiritualidade? A cor roxa, né? Porque às vezes a pessoa vai nessas, tal símbolo, porque é um conhecimento, é um estudo, é um campo de estudo. E aí ele me falou, eu falei, então vamos lá, bora fazer isso. E ele foi aplicando realmente as atividades. Então, Carol, fecha os olhos,
foi fazendo meditação ativa, que imagem vem à sua mente, na hora que você se conecta com o seu propósito de vida, com isso que você quer fazer, que cores que vêm. E desde o processo de naming, nessa minha busca de, gente, o que que eu vou fazer? Eu lembro que eu fui assistir um documentário muito legal do Gandhi. E eu chorava, porque eu falava, gente, as pessoas elas se conectam com um propósito grande. Será que um dia eu vou me conectar com isso? Eu tinha visto também o Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru. E eu comecei a ver aquele documentário, e logo no começo, assim, era uma marqueteada, né? Eu falei, vou detestar esse negócio aqui, gente, não vai dar. À medida que eu fui vendo, eu falei, cara, o cara faz um trabalho que toca milhares de pessoas. Ele tem uma abordagem de um trabalho em massa, que eu não consigo me ver, por exemplo, fazendo algo isso em massa. Mas ele mobiliza as pessoas chegam em conteúdos muito incríveis, né? E eu ia vendo esses documentários com um caderno, eu ia anotando. Se alguma frase me pegava, eu anotava. Se algum trecho me pegava, eu ia anotando. Eu tinha um caderno que eu anotava. E aí eu lembro que ele tinha falado, e era todo em inglês, né? Eu peguei, anotei em inglês e traduzi algo que era a jornada para sua alma. Falei, gente, coisa linda. A pessoa fazer uma jornada de volta para a alma. Era uma jornada de volta para a alma. Daí eu falei isso até pro Serginho. Eu falei, eu queria alguma coisa assim, a jornada de volta para a alma, mas era um nome grande. Aí a gente começou a pensar em algumas coisas. De repente ele falou, Carol, e a alma tua? Falei, cara, alma tua, porque eu comecei a chegar e falar, eu quero estar a favor da alma da pessoa. Eu gostaria muito que a pessoa que chegasse à minha frente tivesse a oportunidade de se conectar com essa parte intuitiva, com essa essência, baixar esse volume mental, toda essa racionalidade, todas essas crenças, e entrar em contato com o que que ela veio fazer na vida, né? Então, e era isso, era estar a favor do caminho do outro para a alma dele. E aí que surgiu até o nome da Alma Tua. Foi muito interessante, que tem até em algum lugar lá do meu Instagram, eu faço um manifesto da Alma Tua. E esse manifesto, ele vem de uma desses exercícios que o Serginho faz comigo e que eu simplesmente abro os olhos e começo a escrever. Que era algo de estar realmente a favor da jornada daquela pessoa. E eu adoro essas atividades da transpessoal, porque assim, parece que você está psicografando, mas não é isso que você faz. É que na hora que a gente se conecta com a nossa intuição, vem coisas tão poéticas e tão profundas que você até fala, mas fui eu que escrevi isso aqui. De tanto que a gente, no geral, é cabeçudo, né? A gente fica aqui no cabeção e sai umas coisas muito do mesmo. Na hora que a gente se conecta com outro estado ali de consciência, vem umas coisas muito maravilhosas. Então, esse foi o processo de criação, e aí vieram as cores, e eu falava. Eu fico imaginando, eu falo, as pessoas, elas vêm com um imbróglio, é um nó, é um novelo, e se eu puder ajudar a pegar um fiozinho, e a gente vai pegando um fiozinho por vez e vai dando um significado para aquilo, então até a logo depois vem disso, são vários fios de diferentes cores e sai o Alma Tua. Então eu adorei fazer esse processo porque eu fiz parte. Ele me convidou, ele tinha toda a técnica, né? Mas ele conseguiu tirar de mim e usar a competência dele para criar algo que para mim tem muito significado. E a Alma Tua vem a favor dessa conexão com a alma em frentes diferentes. Então, eu fiquei pensando, vai ter um indivíduo que vai vir para cá por meio da dor, da escolha profissional e da carreira. E as pessoas, elas tendiam inicialmente a me buscar mais por isso, porque eu era uma profissional de RH que fiz uma mudança. Então, eu era conhecida muito por essa parte de trabalhar carreira, trabalhar, né, dando consultoria ali para as pessoas dentro das organizações. E aí, a Alma Tua começou a virar uma pergunta que é: qual é a tua busca? Então, quando a gente foi até fazer o site e tal, a gente começa, qual é a tua busca? A tua busca é profissão, a tua busca é relacionamento, qual que é? O que que você busca na vida? E a escolha profissional, ela é uma busca que começa lá atrás e que gera angústia para muita gente. Então, você está ali vivendo a tua vida. Então, aqui eu vou fazer um recorte de uma classe privilegiada, tá, Gui? Porque eu acho que a gente também tem que fazer esse olhar, que é quem que me busca hoje para fazer uma orientação profissional, né? Pessoas privilegiadas, com famílias que estão dando atenção, inclusive, para a angústia daquele adolescente e que podem buscar um processo de orientação profissional. Então, isso é importante fazer esse recorte. E aí as pessoas chegam e falam, ai, mas que problema tem um adolescente de classe média alta? Ai, que grande problema, né? Não saber que escolha de carreira fazer. E aí vem na minha dor, eu falo, é um grande problema, gente. Eu cheguei a deprimir por causa disso. Eu não tinha papel no mundo. Eu não sabia quem eu era no universo se eu não tivesse uma escolha profissional. O que que eu faço? Como que eu aporto valor para a sociedade? Então, esses adolescentes que vêm nessa busca, eu acho interessante porque muitas vezes são pessoas que não procurariam uma terapia. E hoje não é um processo de teste vocacional, é um processo de orientação profissional, é uma psicoterapia breve. Então, aquela pessoa, ela vai passar, num geral, por 10 encontros. E nesses encontros, ela vai olhar para ela primeiro. Então, o que que você vê das suas características? Qual que é a sua história de vida? Qual que é a sua história da sua família com as profissões?
Isso é muito interessante. Tem uma atividade que chama Árvore Genealógica das Profissões. Eu adoro. Então, o que que sua mãe fez? O que que ela trabalha? Queria ter feito o quê? E a avó, e o vô, e o tio, e a tia, né? E aí, de tudo isso, a pessoa começa a perceber, né? Que tem algumas coisas que ela gosta e não gosta, não é do nada. Tem história familiar por trás. Alguém falou que tal profissão dá dinheiro, alguém falou que tal profissão, não sei o quê. Então, a gente vai identificando essas crenças. Para aí, a ideia é desconstruir. Eu falo que o processo de orientação profissional, por exemplo, ele mais confunde no meio. Por quê? Porque eu amplio possibilidades. Então, se eu já entro num processo, que nem eu falei, eu quero nutrição, vamos ver mesmo, por que que você quer? Aí você fala, não sei, né? Tem outras coisas parecidas, né? Mas será que não poderia ser isso? Então, você vai abrindo, 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 e a pessoa ali tem a oportunidade de não só olhar o tema carreira e profissão, ela vai olhar para ela. Ela primeiro olha para ela. Depois ela vai olhar para a carreira, vai olhar para a profissão. E aí, falando um pouquinho do mundo atual, eu acho bonito que o processo hoje também chama processo de primeira escolha profissional. Olha a diferença de teste vocacional, eu vou descobrir a vocação da minha vida, que é um peso gigantesco, para a minha primeira escolha profissional. Com a minha realidade hoje, com o que eu quero hoje, com o que eu tenho de possibilidade hoje, eu vou dar o primeiro passo. E aí eu tomo consciência do meu processo decisório, para que eu possa fazer essas decisões daqui a pouco de novo. Porque eu vou falar que estágio que eu vou fazer, ou eu não vou trabalhar, ou então, isso entra na Alma Tua para os adolescentes especificamente, norteando esse caminho. E as pessoas, elas, olha que louco, né? Quando a gente tinha menos opção, a gente reclamava de não ter opção, claro, né? Então, as pessoas estão dizendo o que você vai fazer. Na hora que você tem muita opção, nem sabe o que vai dar aquela profissão que existe, que nem formação superior tem atrelada. Gente, para um adolescente é muita angústia, ele está em processo de desenvolvimento da identidade dele, né? Ele está querendo descobrir quem ele é, com aquele corpinho ali que está mudando, com as relações familiares mudando, com as relações sociais mudando, olhando para um futuro que ele não consegue enxergar muito o que vai ser, porque a gente não enxerga muito. Então, acho que a importância que eu dou hoje, ainda maior para esse processo de orientação, que eu falo, não é só, entre aspas, uma escolha profissional, é a hora de aquela pessoa parar, olhar para ela no mundo. Quem sou eu? Que mundo é esse? Quem sou eu dentro do mundo? E vamos lá, vamos caminhando, porque o mundo vai mudar e eu sou parte dessa mudança. É muito legal toda essa reflexão que você está fazendo, principalmente eu fico pensando, eu conheço tanta gente que precisa ou quis repensar a carreira, então também queria ter uma discussão e um debate vocacional com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, e com toda a experiência e bagagem que já temos, né, com essa idade. Mas eu tô tentando lembrar o que era ter 17, 18 anos e você não tem bagagem nenhuma. E aí tem que tomar uma decisão que é assustadora. E é assim, a gente não consegue nem ter as ferramentas ou a capacidade cognitiva para lidar com tudo aquilo. Agora eu fiquei me comparando com as informações que a gente tinha e o mundo que a gente tinha há 20 anos atrás e agora. Você tem muito adolescente que chega com você e mais do que profissão, tá pensando em outras coisas. Eu tipo, mas eu não quero estudar, eu não quero fazer uma profissão, eu quero ser influencer. Pra que isso? Tipo, quais são as diferenças geracionais que você tem observado trabalhando com adolescentes? Então, muito bem, né? Tem muita coisa que é diferente da nossa época de escolha, sim. E é legal porque quando a gente fala de escolha profissional, tem alguns conceitos que eu acho muito legal. Que a gente fala é diferente de trabalho, de profissão e de emprego. Então, assim, eu posso fazer um trabalho e não ser nem remunerada por isso. É uma atividade que eu vou fazer executando alguma coisa. Eu posso ter um emprego, que eu tenho ali um trabalho que tem algum tipo de contrato, de relação comercial, de ganho, de troca. E a profissão, eu fiz algum estudo, alguma formação para eu fazer aquilo. E às vezes essas três coisas estão conectadas, e às vezes não. Então, quando uma pessoa chega para um processo de orientação profissional, por exemplo, eu pergunto, pelo seu contexto familiar e por você, você está buscando um ensino superior que te forme para uma profissão? Ou você quer ver como é que você vai começar a trabalhar? Com o que você vai começar a trabalhar? Porque é isso, é o que você mencionou. Algumas profissões, elas demandam que você faça uma formação superior específica, ou que você minimamente tenha um curso superior. Alguns empregos, principalmente aqui no Brasil, você às vezes nem aprendeu nada na faculdade, né, que te ajudaria com aquilo, mas você tem que ter ali uma formação superior. Tem outras coisas que é um trabalho, e você pode fazer um curso. Tem muito curso superior técnico também, que são aqueles cursos de 2 anos, que eles são mais ferramentais. E a gente vê, isso é muito comum na Europa, por exemplo. As pessoas fazem curso técnico, elas aprendem um ofício, elas vão trabalhar. Daqui a pouco ela aprende outro. Mas aqui no Brasil, principalmente se a gente pegar uma classe média alta, existe um preconceito porque é como se fosse menos.
E também porque em algumas empresas existe um teto. Ah, se você é técnico, você tem um teto salarial tal, para tal cargo você precisa ter o curso superior, bacharelado, licenciatura. Então, eu parto dessa conversa também, né? Você quer só, mais uma vez, entre muitas aspas, pensar que atividade você vai fazer, uma vez que você se forma no ensino médio, ou você tem como uma demanda um curso superior, bacharelado. Então, a gente entra até nesse tipo de discussão. E para um adolescente, por exemplo, que está tendo a orientação dele custeada pelos pais, eu preciso saber que interesses têm esses pais. Porque eu falo para os pais, a partir do momento que eu vou atender o adolescente, ele é o meu cliente. O meu cliente é o adolescente. Só que eu preciso saber, porque isso está influenciando aquele adolescente, gente. Às vezes ele não vai ter o direito de fazer a escolha que ele quer. E o que eu acho muito bonito do processo de orientação profissional? Eu falo, é importante você dar lugar, é quase sistêmico, assim, né? Dê lugar ao seu desejo, não negue, por mais que você não vá seguir. Porque você percebe que é muito diferente eu chegar e falar, eu quero fazer medicina, mas eu nunca fui um bom aluno de estudar, não vou sentar para estudar para um vestibular de medicina, então eu vou fazer, sei lá, fisioterapia. Ou eu chegar e falar, nunca quis medicina, gente. Você fica com uma coisa meio mal resolvida ali dentro. Ou o tipo, gente, eu não queria fazer medicina. Eu queria fazer design gráfico, mas os meus pais querem que eu vá fazer medicina. Isso é muito importante para eles, para os meus avós, então eu vou fazer. Tá bom, você tá consciente dessa escolha? Porque assim vai ser muito difícil levar adiante na hora que você estiver tendo os primeiros percalços do caminho. Porque mesmo quando você escolhe aquilo que você imagina que você quer, e eu deixo isso muito claro para eles, não vai ser perfeito, gente. Então vai ter matéria ruim, vai ter professor não preparado. Então tá consciente. Então o processo de escolha, a gente fala que é um processo de consciência e autonomia. Eu faço a escolha consciente da escolha que eu estou fazendo e eu sou autônomo na decisão. Ou eu não sou, mas eu tenho consciência que eu não sou. Não estão me deixando fazer o que eu queria. Mas, mais uma vez, no geral, os pais que custeiam um processo de orientação profissional, eles estão dando espaço para aquele filho escolher. Senão ele já fala, olha, você vai fazer isso e... Muito legal, Carol. E o que que é mais difícil, vamos dizer assim? Ajudar os jovens a desenvolver esse lugar, essa reflexão, ou tomar consciência desse processo, ou trabalhar com alguém já mais velho, né, que pode ser mais resistente à mudança? O que é o mais desafiador para você? Olha, eu vou te falar que eu adoro os dois. O desafio é muito do indivíduo. Eu não consigo hoje colocar como é mais desafiador o público adolescente ou mais desafiador o público adulto em escolha. É muito de acordo com cada indivíduo. Mas vou falar dos desafios e a oportunidade de cada um, vai? Eu acho que o adolescente ele tem o que dificulta mais na vida dele. Ele tem muito pouca informação de várias coisas. Então ele projeta muita coisa. Ele projeta ou ele tem de experiência dos outros. Ele vai realmente consumindo aquilo das experiências que ele tem na vida, das pessoas mais próximas dele. Então acaba sendo uma escolha que a gente vai trazer ao máximo para a realidade dele, mas a maioria não experimentou muita coisa. Então realmente ela tem menos bagagem para poder perceber se aquilo vai dar certo ou não. Por isso que é legal falar, é o primeiro passo. O que você tem agora, faça esse primeiro passo, daqui a pouco você pode ter mais clareza de outras coisas. O adulto, essa parte que é mais difícil para o adolescente, para o adulto já é mais bacana, que fala, você já fez um monte de coisa que você sabe que você não gosta. Você já teve a oportunidade de ter relações ou de ter atividades que você já sabe que você não gosta. Agora, por outro lado, o que costuma ser uma marra? Quando você é um adulto, valorizado na profissão que você está, ganhando um salário alto, com um estilo de vida. Então, isso é o que mais dificulta as pessoas. Falar, Carol, e ter o salário que eu tinha, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho projetos. Então, isso entra, já é uma realidade para o adulto. Para o adolescente, no geral, é uma preocupação. Então, ele abre mão. Então, vamos lá. Ele já sabe que ele vai abrir mão de algumas coisas. E o adolescente, ele abre mão de ideias, que também dá angústia, tá? Porque a gente fala, todo o processo de escolha, você está abrindo mão de várias outras coisas. Se eu opto por fazer arquitetura, eu larguei mão da engenharia civil, que às vezes é uma, né? Ou do design, ou da veterinária, que seja. Eu abro mão de ideias. O adulto já abre concretamente mão de algumas coisas. Ambos precisam de coragem, e eu gosto daquele conceito de coragem que tem a ver com agir com o coração, né? É isso, você precisa de uma coragem de tipo, se escutar realmente seus desejos. Depois que você escuta, aí você traz a racionalidade. Aí a gente traz a racionalidade para ver, dá, não dá. Mas se a gente parte da racionalidade, meu, no geral, a escolha é rasa. É aquela velha história, né? A mente mente, muitas das vezes. Então é preciso realmente conectar com o que está mais profundo. Super, estou de acordo aí, concordo com essas coisas, seu ponto de vista. Carol, a gente já falou muito de como as pessoas podem pensar nas suas carreiras e como pode ser uma primeira escolha, dentro de muitas escolhas que a gente vai fazer. E você?
Como você enxerga a evolução do seu trabalho? E você tem projetos ou áreas que você ainda quer explorar no futuro, expandir? Olha, eu estou caminhando e eu consigo dizer assim, como estou hoje, e alguns projetos que eu tenho em mente. Hoje eu tenho minhas três frentes de trabalho, na verdade. Então, eu trabalho com os adolescentes em primeira escolha profissional e com carreira. Então, vamos pensar aí na carreira em todos os aspectos, mas como alma atua. Também como alma atua, eu trabalho na psicoterapia. E eu também trabalho voltado para uma consultoria para profissionais em transição de carreira, né? Então, eu também presto serviço para uma consultoria, mas tem a ver com a transição de carreira. O que que eu percebo que eu tinha uma frente lá que estava no meu site, mas eu não estava colocando muito pezinho, que era o prestar o serviço para as organizações, que foi algo que eu comecei a fazer via essa consultoria e que esse ano veio mais forte para mim. Eu senti, foi muito interessante, quando eu saio das organizações, eu senti que eu precisava me distanciar, foi muito interessante. Falei, gente, eu não quero trabalhar para as organizações agora. Eu sabia que eu podia entregar um monte de coisa, porque eu já fazia aquilo, era até mais fácil. Estava lá como um possível serviço, mas assim, eu não fazia o mínimo de um esforço para que aquilo acontecesse. Então, eu fui trabalhando com os indivíduos nessas frentes. Agora, né, passados 7 anos que eu saí das organizações, eu falo, gente, acho que dá para eu voltar a trabalhar nos indivíduos, nas organizações, e aí, mais uma vez, as nossas conexões no universo, né? Aí toca meu telefone no começo do ano para eu fazer um projeto grande, para uma empresa grande, mas para associar a antroposofia com a carreira. Então, eu vejo um espaço muito interessante para isso. Então, é uma coisa que eu falo, poxa, é legal porque atinge mais pessoas, né? O trabalho um a um é muito gratificante para mim, mas para mim vem quase como, eu vou colocar um chamado também, entre aspas, né? Porque não é um chamado do universo para fora, é também, mas é uma coisa meio interna. Então, quando eu fico pensando, qual é a minha busca, né? Então, eu volto para mim o tempo todo. Qual é a minha busca? Então, a minha busca é estar a serviço dos indivíduos, mas eles podem estar dentro das organizações, fora das organizações. Eu estou deixando hoje de uma maneira mais fluida. Eu ofereço e, sabe, eu vou. É como se eu espalhasse sementinhas e aí eu vou vendo, esse campo está mais fértil, olha aqui que está vindo mais. Esse campo aqui está mais fértil. Tem coisa que eu fazia antes que eu já falo, esse serviço eu acho que não é interessante, mais tático. Vai, vamos imaginar uma revisão de um currículo e LinkedIn. É super importante para a carreira, mas eu passo isso para uma outra pessoa. Eu gosto de acompanhar a pessoa na reflexão dela. Chegou aqui, tem um parceiro para de repente entrar nesse momento. Então, às vezes vem uma demanda, Carol, você quer entender mais de mercado, de como que as empresas. Não quero. Isso é importante para o meu trabalho, eu vou continuar tendo um olhinho para isso, mas eu quero olhar para o indivíduo, eu quero aprender novas ferramentas. Então, eu estou aí namorando uma nova pós na psicologia analítica, né, na Jungiana. Eu tenho que terminar minha faculdade primeiro, né? Na verdade, eu não preciso mais por tempo, então estou finalizando a minha graduação em psicologia. O que que é psicologia? Qual que era a ideia dela e tem a ver com meus planos futuros? Quando eu pensei em tirar o CRP, eu falei, tem alguns campos de atuação da psicologia que você precisa ser um psicólogo, que nem a gente falou lá atrás da escolha do adolescente. Tem coisas que você precisa de uma formação superior naquilo. Uma delas é a avaliação psicológica. E outra é trabalhar com saúde mental mesmo dentro de instituições psiquiátricas relacionadas a isso. É um desejo meu. Então, isso é um desejo um pouquinho mais para frente, mas que eu quero ter a chancela, né? Querendo ou não, que é o CRP, para eu poder fazer isso. Enquanto isso, eu vou continuar trabalhando com os indivíduos que chegarem com a demanda que for, seja carreira, profissão, seja mais qualquer outro conflito interno que ele tenha. E com as organizações vai ser nesse sentido. Se chegar, Carol, você vem aqui fazer um processo de RH, vou te indicar outra pessoa. Agora, você vem aqui ministrar um conteúdo em que você vai usar das mandalas terapêuticas, ou você vai usar da antroposofia, ou vai fazer um trabalho com sonhos, com todo o prazer do mundo, bora lá. Dentro das organizações, eu vejo cada vez mais valor nisso, fazer o trabalho de preparação para a aposentadoria. São poucas empresas que têm isso. Isso é um trabalho social. Ele tem um valor social importante. Então, aquela pessoa que ficou anos totalmente conectada com a identidade ocupacional dela, quase mesclada também com a identidade dela, na hora que ela se aposenta, ela muitas vezes perde o chão, perde a referência. Então, esse trabalho de saída das organizações, do indivíduo voltar a se reconectar com quem ele é, e não só na saída, não só nos 6 meses antes dele ir embora, bem antes. Vamos já, de repente, trabalhar esse tema com a pessoa que começa a carreira nas organizações. Fala, olha, você está trabalhando para uma empresa, mas você é um indivíduo. Um indivíduo que tem um corpinho para cuidar, uma mente, emoções, um intelecto e também o trabalho que você presta aqui. Então, empresas que se preocupam com isso são empresas que eu me conecto e que seria um trabalho bem interessante para fazer, sabe? Pensando agora em próximos passos. E tem uma outra coisa também que eu quero fazer, gente. A gente quer fazer muita coisa na vida, né? Mas a minha ideia também agora é tornar o processo de orientação profissional de adolescente mais moderno e tecnológico.
Mas por que que é difícil? Porque muitas das ferramentas validadas para isso, eu não posso fazer uma adaptação. Percebe? Então, assim, é um processo que eu já pensei em fazer, eu falo, mas eu teria que incluir muitas pessoas. São formas de avaliação que entra até, que só o psicólogo pode fazer, uma avaliação psicológica dentro de um processo, mas que de repente a gente use cada vez mais o online, o digital, outras tecnologias, porque senão esse adolescente ele vai falar, meu, que ferramenta é essa que você está aplicando para fazer esse processo? Não vai conversar com esse público. Então, isso é algo que eu tenho de interesse, mas também vou ter que formar uma rede para isso. Muito legal te ouvir, Carol, e perceber que esses ciclos, né, com essas rodadas que a gente faz, com essas voltas, muitas das vezes a gente volta para lugares familiares, só que com outra percepção, com outra bagagem. É como se a gente tivesse no mesmo lugar, mas num patamar acima, né, num andar acima. E cada volta que a gente faz é como se fosse o ciclo, né, de uma grande espiral. E como é importante entender e reconhecer isso, né? Diz um tanto sobre a maturidade que a gente vai adquirindo. E eu tenho certeza que muitas novas voltas na espiral ainda devem acontecer para você, Carol. Com certeza, Gui, com certeza. E agora a gente está chegando nos nossos momentos do espaço. Carol, você tem algum sonho nesse momento? E qual é ele? Além dos vários sonhos que você já contou aqui pra gente, né? Eu tenho um sonho que é de estar mais próxima da natureza. Ele não é tão simples, sabe? Porque eu já falei, gente, eu quero estar mais conectada com a natureza, mas poder continuar equilibrando esses diferentes aspectos da minha vida, né? Então, o pessoal, o familiar, o amoroso, o profissional, né? Então, eu gostaria muito de trazer o interior para cá, ou levar umas coisas de São Paulo para o interior, sabe? Eu quero mais natureza. Isso é um sonho que eu tenho mesmo de ter um pé na terra. Não estou sabendo ainda muito bem como fazer isso, sabe? Sem gerar uma mudança muito grande nas pessoas que estão ao meu redor. Fora isso, claro, né? Acho que um pouco dos projetos que eu mencionei para vocês é de continuar a serviço. Eu sempre penso nisso, sabe? Muitas vezes quando eu saio de casa, eu falo, eu espero que eu esteja a serviço das pessoas que cruzarem o meu caminho e a serviço do que eu vim para desenvolver em mim. Tem muita coisa para desenvolver em mim. Isso é uma coisa importante, tá, Gui? Que as pessoas adoram falar. Você que é terapeuta? Eu falo, gente, eu que sou terapeuta, tenho tanta sombra quanto todas as pessoas que não são terapeutas, tenho tantos pontos para desenvolver. Eu não atingi a luz, eu não almejo atingir a luz nessa vida, mas eu estou de verdade muito comprometida com a minha evolução. Eu espero ser melhor a cada dia e estar a serviço e poder oferecer mais para os outros, sabe? É isso. Lindo demais. Se a sua vida fosse uma playlist, qual seria o nome? A flor da pele, porque pegando diferentes momentos da minha vida, se tem uma coisa que sempre foi a minha bússola e minha força propulsora é a minha sensibilidade. Então eu realmente eu sinto, eu sinto muito, sabe? Eu sinto bastante e isso faz com que eu não, se eu quisesse entrar em normose, eu não poderia, porque eu sou uma pessoa que fala, vamos fingir que não está acontecendo nada. Vai vir um pim em algum lugar, alguma coisa vai sinalizar. Então, antes eu achava que isso era um problema, hoje eu chamo de minha bússola brigada, tem uma bússola interna que fica pitando. E escolha 4 músicas para compor cada fase da sua vida. Então, uma música para a infância, uma para a juventude, uma para hoje e uma para daqui a 20 anos. Gente, a da infância é Lua de Cristal da Xuxa. E é muito interessante porque eu fui rever a letra, né? E eu falo, gente, eu sempre fui muito sonhadora. E tem aquela coisa, tudo que eu quiser, mas não naquela coisa muito, não, você pode tudo que você quer, não, mas eu tenho um sonho, vamos atrás, né? Então eu lembro muito daquela cena, até do próprio filme, que as flores nascem. Então eu sempre pequena, eu imaginava que se eu colocasse muita fé e muita vontade, muito ímpeto, as coisas iam acontecer. Sabe aquela coisa da magia? Então essa é da infância. Bom, da adolescência. O balé permeou muito a minha vida, né? Então, assim, dos 6 aos 26, eu fiz balé clássico. Então, a música clássica, na época da adolescência, ela tinha uma importância muito grande para mim. E eu vou trazer aqui como a música escolhida é do Quebra-Nozes. É o Grand Pas Dédé, da Fada Açucarada. Gente, essa música, ela é muito maravilhosa, ela é muito emocionante. A minha irmã mais velha também ama. Então, essa é a minha música da adolescência. Hoje, o que eu mais escuto são mantras e frequências, então eu pensei muito, e eu achei tão interessante quando eu pensei isso. Ó, frequências 432 e 528.
Não sei se vocês são muito da frequência, mas são frequências de cura, frequência, né, de conexão com a espiritualidade. E eu achei simbólico na hora que eu pensei nisso, que eu falo, eu tenho escutado tanto que é como se eu estivesse precisando nesse momento da minha vida encontrar a frequência que me faz bem. E isso não tem a ver só com a música, né? Isso tem a ver com os lugares que eu frequento, com as pessoas que eu interajo. Então, essas músicas, elas me colocam num lugar assim de muita sintonia. E para o futuro, eu quero a minha casinha, gente. Eu quero a minha casinha no campo. Então eu pensei naquela Era Uma Vez de Sandy Júnior e Toquinho. Um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. E tem isso, né? Tem uma coisa de uma conexão. E eu falo, eu me vejo uma vovozinha, não sei se, né, se eu vou ter neto, mas eu me vejo uma vovozinha ainda atendendo, que eu acho isso muito maravilhoso da profissão da psicologia, né? Se você vai adquirindo conhecimento, tá com a cabecinha boa, você atende. Então, a senhorinha cuidando de galinha também, os coelhinhos, umas vaquinhas se bobear ali, os netinhos fazendo um bolo. Então, eu tenho esse sonho de uma velhice, né, ou de uma idade mais madura, bem conectada com a natureza, os animais em volta. É isso. Adorei, dei uma viajada aqui com você nessas músicas e a gente está chegando quase ao final, mas essa pergunta é muito profunda e muito importante. Na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou é valiosa que conecta todos os seres humanos, independentemente de diferentes culturas, diferenças sociais e individuais? Olha, eu iria na gentileza. Eu iria na gentileza, assim, em tudo. Gentileza nos encontros, a gentileza na escuta, a gentileza nos atos, a gentileza com o planeta, a gentileza com a gente mesmo, com os nossos limites. Gentileza, muito bom, hein? Muito Muito bom. sutil. Acho que é a resposta menos óbvia que eu já ouvi, assim, dessas perguntas, sabe? Mas é uma busca constante, né? É muito interessante se a gente pensar com a gente mesmo, principalmente, sabe? É É. aquela cultura do vai mais, vai além, work Ai, hard. Você pá, fala, meu, pelo amor de pá, Deus, tipo, você, pá, pá. pelo amor de Deus, seja gentil, vai, faz direito, mas Para quem quiser te acompanhar, saber mais, como é que as pessoas te encontram nas redes? Quais são os seus contatos? bom, no Instagram tô como almatua, underline almatua. Tem um site também, que é almatua.com.br. LinkedIn, almatua tá lá também, né? Mas eu também tô como Caroline Pereira, então tem essas diferentes formas aí de me encontrar. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que foi uma conversa espacial, profunda. Eu tô saindo leve, inspirada, e eu acho que eu vou ouvir uma das frequências que você falou, agora. E é isso, nossa, super obrigada. Eu quero agradecer também pela sua gentileza em ceder o seu tempo. A gente sabe como a vida está corrida. Então, grato pela sua trazer a sua presença, a sua sensibilidade para cá, para esse espaço. E obrigado pela confiança e assim, que todo mundo possa se reintegrar e se conectar com a nossa própria alma. Então, parabéns pelo seu trabalho. Adorei o papo. Então, obrigado, Carol. Gui, eu que agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de falar, né? Agora que eu estava me dando conta, eu escuto tanto, né? Eu escuto tantas histórias e são poucas até as oportunidades que a gente acaba tendo de revisitar a nossa própria história, a nossa própria jornada na luz que vocês colocaram para eu trazer isso. Então, claro que eu tenho meu lugar de terapia, mas a gente vai trazendo temas mais profundos e tal. Agora, revisitar a minha história foi um presente. Eu agradeço demais. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos que dá. E vamos Vamos que que dá. dá. Vamos Vamos que que dá. dá.